Essa noite eu quero falar de tempestades. Muitas pessoas estão enfrentando tempestades e não sabem lidar com essas tempestades que Deus até manda nas nossas vidas. Então, que Deus aplique a palavra dele em cada coração aqui nessa noite. Nós vamos orar e vamos pedir a orientação do nosso Deus, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, porque o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor é um Deus fiel, maravilhoso, tem feito grandes coisas no meio do teu povo. E nós reconhecemos que não somos merecedores de nada disso, Senhor. Obrigado porque tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas é por graça, é pelo teu favor imerecido, Senhor. E nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, é um Deus que não nos retribui de acordo com as nossas iniquidades, como está escrito lá no teu salmo, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui. Nós não acreditamos em obra de acaso, não acreditamos em sorte, mas acreditamos em destino, em providência, tudo isso preparado por Ti. Então hoje à noite nós sabemos que aqueles que o Senhor quis que estivesse aqui estão. Por isso te peço, Senhor, em nome de Jesus, venha abençoar as nossas vidas com a Tua palavra e que a mesma palavra ela não volte vazia, mas ela cumpra todo o propósito para que foi designada. Nós estamos gratos, Senhor, por Tua presença real no nosso meio, mesmo sem vê-lo, sem senti-lo, mas sabemos que o Senhor está no nosso meio. Por isso nós estamos felizes. Muito obrigado por esse momento. O culto é para o Senhor e nós te agradecemos orando em nome de Jesus. Amém. Amados e amadas do Senhor, abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Nas quartas-feiras nós temos estudado aqui no Evangelho de João os milagres de Jesus. E falamos um pouco nessa quarta-feira sobre a tempestade. Hoje à noite eu quero me deter aqui no texto de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Porque a palavra do Senhor não isenta os filhos dele de passarem ou de enfrentarem tempestades. E nós falamos de vitória o tempo todo. Nós falamos que somos vitoriosos o tempo todo no Senhor. Na verdade, vitoriosos não, mais do que vencedores em Cristo Jesus. E a palavra nos mostra isso, mas não nos isenta dessas tempestades. Então, em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, todos têm? Então, vamos acompanhar a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 4, a partir do versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Temos aqui uma situação. A situação que nós vimos na quarta-feira, os discípulos sozinhos, sem Jesus no barco. Aqui agora os discípulos com Jesus no barco. E fazendo o quê? Dormindo. Descansando em meio à tempestade. Como pode o Senhor, em meio àquele temporal, tirar um cochilo? O que é que isso nos ensina? Porque não está aqui de maneira aleatória. Mas Jesus pôde descansar em meio a esse temporal que a Bíblia relata aqui. Nós sabemos quando uma tempestade se aproxima, e nós cantamos aqui, faz chover, faz chover. E nós sabemos quando a tempestade está por se aproximar, olhando para o céu. Uma característica de que a tempestade vai cair. Me diga aí, uma característica. Venta forte, céu escuro, relâmpagos.
trovoadas, tudo isso mostra que a tempestade está se aproximando. Você não precisa ser nenhum especialista para entender que a tempestade está chegando. Agora, amados, na vida espiritual, as tempestades também têm características fortes. E elas têm propósitos específicos para as nossas vidas. Porque seria muito cômodo e muito fácil para mim declarar o tempo todo que eu sou mais do que vencedor, desprezando todas as tempestades que o Senhor manda na minha vida. Seria muito cômodo. Mas as tempestades, elas trazem significados, e as tempestades são de grande importância na minha vida e na sua vida, saiba disso. E você vai aprender isso nessa noite, porque as tempestades têm algumas características. Por exemplo, no meio de uma tempestade, tem a perda do controle. Existe a perda do controle. Uma pessoa que é apanhada numa tempestade espiritual, ela sente uma sensação ruim. Mesmo confiando em Jesus, mesmo crendo no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como Criador dos céus e da terra, ela experimenta sensações adversas. Por exemplo, falta de controle. A pessoa está sempre fazendo coisas e tudo dando errado. Esse talvez seja um momento de tempestade na sua vida. E se você vive um momento em que a situação está fora de controle, é sinal de que você está enfrentando uma tempestade. E o que é pior, você não percebeu quando essa tempestade estava para se aproximar. E são muitos os que dizem assim: estou focado em Cristo, mantendo os meus olhos firmes no Senhor, mas estou no meio de uma tempestade sem precedentes. Não consegui evitar. Quando você olha para o céu e vê que está tendo todas essas características, a primeira coisa que você faz é se proteger. Mas na vida espiritual você não percebe a tempestade se aproximando. Então você perde o controle. Talvez você também fique meio que entregue às circunstâncias. Por exemplo, os discípulos de Jesus, certa vez eles enfrentaram uma tempestade no Mar da Galileia, onde o vento era contrário. Eu falei isso aqui na quarta-feira, então você não pode perder os cultos da quarta, que também são cultos abençoados. Mas abra sua Bíblia lá em Mateus. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Nessa outra tempestade, a Bíblia relata como o vento estava nessa situação. E eles estavam entregues às circunstâncias. Mateus 14, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 14, 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas. Por quê? O vento era contrário. Eles estavam lutando contra uma força superior aos seus músculos. Imagine que o barco era precário naquela situação, mas eles estavam lutando. Amados, as tempestades que nós, como crentes, enfrentamos, muitas vezes é da mesma forma. Nós lutamos com as nossas forças, parece que está batendo de contra. A gente tenta, a gente se esforça, mas nós não saímos do lugar, o caso dos discípulos aqui. E olha como nos sentimos muitas vezes, Salmo 88. Abra lá sua Bíblia no Salmo 88. Salmo 88, a partir do versículo 1. Olha só o clamor angustiante do salmista. Salmo 88, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos. Muitas vezes você se sente assim numa tempestade, meio que entregue às circunstâncias. Percebam que as tempestades espirituais têm características fortes também. Você sofre com os açoites das ondas espirituais que batem no seu barco. Olhe como Jó se sentiu quando enfrentou essa tempestade, porque nós temos uma ideia de que Jó, naquele primeiro momento, ele se manteve naquele padrão até o final de sua vida. Jó, assim como eu, assim como você, homem falho,
ele no primeiro momento soube receber a situação, as notícias. Mas ao longo da vida ele teve altos e baixos. Olha que interessante, abra sua Bíblia lá em Jó, capítulo 19. Volte um pouco e abra lá em Jó, capítulo 19. Olha como Jó se sentia com esses açoites. Jó 19, versículo 10. Ele diz assim: arruinou-me de todos os lados, e eu me vou. Arrancou-me a esperança como a uma árvore. Açoite de tudo quanto é lado que Jó recebia na tempestade que estava enfrentando. E o que falar dos danos que as tempestades causam? Graças a Deus aqui no Brasil não tem muito isso, mas você que acompanha, percebe que nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, elas ganharam até nomes, os furacões, as tempestades, e elas causam tremendos estragos. Danos que essas tempestades físicas causam, também as tempestades espirituais. E esses danos, amados, podem ser angústia, desânimo, depressão, tudo o que afeta o seu comportamento, principalmente o seu relacionamento com Deus, até que a sua fé seja abalada. E aí o estrago está feito. No Salmo 102, versículo 4. Salmo 102, versículo 4. São características de uma tempestade espiritual que talvez você que está aqui nessa noite está enfrentando. Salmo 102, versículo 4. Diz a palavra do Senhor: ferido como a erva, secou-se o quê? Isso aqui é angústia na alma. Até me esqueço de comer o meu pão. Característica daqueles que estão depressivos, que estão desanimados, abatidos por conta dessa tempestade espiritual. São os danos que a tempestade pode causar. E o que dizer da sensação de derrota? Porque diante das tempestades da vida, sobre a qual nós não temos o controle, o que nos resta é a sensação de derrota. Por isso que muitos pensam em desistir. Por isso que muitos dizem: será que Deus me abandonou? Será que de fato eu sou mesmo mais do que vencedor na situação que me encontro? Meu amado e minha amada, você pode estar enfrentando uma tempestade. E o bom é que toda tempestade ela passa. Ela cessa. Tem uma música que eu ouvia muito quando era mais menino, falava depois da chuva. E ele dizia assim, ó: fecha os olhos, me dê a mão, que a chuva logo passa e o sol volta a brilhar. É interessante, porque nós focamos tanto nas tempestades e nos esquecemos que atrás tem o sol. E ele está lá. Focamos tanto nas lutas, aí vem as sensações de derrota, e nos esquecemos que Jesus está por trás de toda a tempestade. E nos esquecemos que Ele declarou, e Ele não deixou dúvida que enfrentaríamos essas tempestades. Ele garantiu. Ele não disse que talvez você enfrentaria. Mas para que você seja vencedor, vencedora, é preciso enfrentar as tempestades. E Jesus disse lá em João, capítulo 16, Jesus deixou muito claro isso. João, capítulo 16, versículo 33. É bom, é confortável falar somente das vitórias, falar do amor de Deus, das bênçãos do Senhor, mas falar das tempestades, das promessas de Deus com relação às tempestades, ninguém quer ouvir. E lá em João capítulo 16, versículo 33, a palavra do Senhor diz assim: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Parece meio contraditório. Jesus preparando o coração dos discípulos, preparando o meu coração, o seu coração. Olha que maravilha, eu terei paz em Cristo, mas continue, Senhor, prossiga. E Ele diz: no mundo vocês vão passar por aflições, vocês vão passar por tempestades, é promessa.
Mas saibam de uma coisa, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, amados, Jesus, ele fala das tempestades, é importante deixar isso claro. E talvez você chegou num ponto em que você já pensou em desistir mesmo. Poxa, o Senhor não está falando comigo, eu não sinto mais, e algumas pessoas dizem, eu não sinto mais aquela unção. A Bíblia fala que você tem a unção, e ela permanece em você, ela não sai. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Mas o que houve com a sua esperança? Porque essa promessa de Jesus, ele deixou clara e se cumpriu na vida dos discípulos. Lá em 2 aos Coríntios, movimente sua Bíblia. 2 aos Coríntios, capítulo 4. 2 aos Coríntios, capítulo 4. Versículos 8 e 9. 2 aos Coríntios 4, versículos 8 e 9. Olha o que diz a palavra. Em tudo somos o quê? Porém não. Perplexos, porém não. Perseguidos, porém não. Abatidos, porém não. É o que a palavra de Deus fala. Ela mostra isso. E muitas vezes vivemos e esquecemos toda a primeira parte. Na verdade, a segunda parte. Eu sou atribulado. Estou angustiado, estou perplexo, estou desanimado, estou perseguido, estou desamparado, estou abatido, estou destruído. Características fortes de alguém que enfrenta uma tempestade. Fique a pensar aí no seu lugar, as pessoas que perderam tudo, nesses furacões que passam lá nesses países, que têm de recomeçar tudo. E essas tempestades vêm de uma maneira também feroz nas nossas vidas espirituais. E ficamos assim, nos esquecemos das promessas do Senhor. Então, Senhor, por quê? Já que só tem coisa ruim, as tempestades sempre trazem coisas ruins, e o Senhor diz que eu sou mais do que vencedor, por que que o Senhor permite, e eu não gosto dessa palavra, por que que o Senhor decreta? Porque o Senhor é soberano, por que que o Senhor decreta essas tempestades na minha vida? Por que que eu, como filho e filha do Senhor, tenho que enfrentar coisas tão ruins? O Senhor não é um Deus tão maravilhoso, um Deus de amor, um Deus que declara um povo mais do que vencedor. Por que então, Senhor? Não percebe como alguns céticos dizem, não percebe, Senhor, que isso mancha a tua santidade? Isso mancha o teu amor? Um Deus de santidade decretar que o seu filho enfrente lutas? Enfrente tempestades? Para que, Senhor, o Senhor faz isso? Para simplesmente o povo botar a culpa no Senhor? Botar a culpa no diabo? Sabe por que Deus faz isso, amados? Muitas vezes para tirar a soberba, para tirar a altivez. Sabe por que tem pessoas que se mostram tão seguras de si, têm orgulho dos seus conhecimentos, das suas posses, são pessoas que estão com o nariz lá em cima, uma altivez que não tem tamanho, se acham fortes porque construíram patrimônios. E Deus permite a tempestade nas nossas vidas, para que essa soberba seja arrancada. E percebam que essas pessoas que se acham o máximo, orgulhosas de si, na primeira tempestade que a palavra de Deus revela, elas entram logo em pânico. Elas não têm onde se segurar. Elas ficam preocupadas porque agora tudo aquilo que construiu foi por água abaixo. E agora onde está a altivez, onde está o orgulho? Achei interessante, essa semana postaram no Facebook, disse assim, um túmulo, uma pessoa enterrada, não, só o túmulo mesmo, disse assim, aqui morre todo orgulho, toda altivez, toda riqueza. Por isso que Deus permite, por isso que Deus decreta essas tempestades, para reduzir essa segurança desse orgulho a nada. Na vida espiritual, amados, nós perdemos a noção das nossas limitações, e achamos que podemos tudo sem Deus. Porque chegamos muitas vezes num patamar de confiança, que essa confiança mexe e tem mexido com o ego das pessoas. Não porque minha família é abençoada por Deus, mas você vê o orgulho. Não é abençoada por Deus, é abençoada por ela. Porque ela rala. É a força do trabalho dela.
Ai, o que seria de meus filhos, da minha esposa, do meu marido, se não fosse o meu braço? Eu sou um guerreiro, eu sou uma guerreira. E se orgulham disso. Aí Deus manda uma tempestade para quebrar toda a soberba. Às vezes perdemos a noção das nossas limitações, como nós somos pequenos. Como a Bíblia tem razão quando declara que nós somos menos do que o nada. E quantas vezes nos esquecemos disso? Menos que o nada. Aí Deus nos coloca no meio de uma tempestade e descobrimos que somos menos do que o nada. Por que é que Deus faz isso, além de tirar a soberba? Para que venhamos reconhecer o seu poder. E quantos são os cristãos que não reconhecem mais o poder de Jesus? Querem ser vencedores, ralam por isso, mas não reconhecem mais que Jesus tem todo o poder. Que Ele é todo poderoso, que Ele pode mudar toda e qualquer situação ao gosto e prazer dEle, não ao nosso. Antes dele subir aos céus, Ele deixou isso muito claro. Mateus, abra sua Bíblia lá em Mateus 28. Mateus capítulo 28. Mateus 28, versículo 18. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade. E muitas vezes nos esquecemos disso. Nos esquecemos no meio das tempestades. Mas precisamos reconhecer esse poder de Jesus. Por que é que enfrentamos tempestades? Para desenvolver a nossa fé. A fé dos discípulos depois da primeira tempestade, com certeza ela foi aprimorada. E isso é um progresso, amados. As tempestades nos fazem crescer na fé. Aumenta a nossa fé. Se você voltar lá para 2 Coríntios capítulo 4, volte lá para 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 e 17. Depois de tudo aquilo que Paulo fala, olha só o propósito. 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e o versículo 17. Por isso não desanimamos em meio a todas essas tempestades. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea o quê? Tribulação, tempestade, tornados, o que você quiser, produz para nós o quê? Eterno, isso é eterno. Eterno peso de glória, acima de toda comparação. É passageira, a palavra do Senhor mostra. Tempestades são passageiras. E tudo isso para desenvolver e amadurecer a nossa fé. Mas são poucos os que fazem bom uso das tempestades. Principalmente, amados, as tempestades que Deus decreta nas nossas vidas servem para ajudarmos os outros. Ainda em 2 Coríntios, só que no capítulo 2, volte aí um pouquinho. 2 Coríntios, capítulo 2. A partir do versículo 1, diz assim: Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos, mas de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis o quê?
mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Imagine o sofrimento desse homem, esse apóstolo de Cristo, mas escrevendo em meio a lutas, em meio a tempestades, mas escrevendo palavras de encorajamento. As tempestades na minha vida e na sua vida servem para que venhamos ajudar outros também. E muitas vezes nos acolhemos de maneira covarde. Nós ficamos no nosso mundo e não queremos que as pessoas saibam que enfrentamos tempestades. Muitas vezes o povo de Deus não tem coragem de dizer, porque já colocou a altivez num patamar tão elevado que se pedir perdão ou se passar para uma outra pessoa que está enfrentando tempestades, fica com receio. Ah, o que vão pensar de mim? O que aquela pessoa pode pensar de mim? Eu que sempre fui assim na igreja, eu que sempre fui assim no evangelismo, eu não posso jamais transparecer para as pessoas que estão enfrentando dificuldades. Esse homem de Deus diz, em muitas lutas, em grandes tristezas, mas eu não estou aqui para me lamentar, nem ficar me lamuriando, não. Escrevo para animar vocês nas suas tempestades também. E tem aquele crente todo xoxo, porque realmente eu estou precisando de oração. Todos nós precisamos de oração, mas levanta a cabeça. Força no Senhor em meio à sua tempestade. Então, pastor, me mostre aí na Bíblia, me ajude na palavra do Senhor a vencer as tempestades. Como é que nós podemos vencer essas tempestades? Primeira coisa que você tem a fazer, clamar por Jesus. E antes que você diga, mas isso eu já sei, muita gente se esquece. Muita gente se esquece. A primeira coisa que faz, aliás, é a última coisa que faz é chamar Jesus. Chama qualquer um, mas não chama Jesus. Na primeira tempestade, quando não tinham mais o que fazer, olha o que os discípulos fizeram. Volte lá para Marcos. Tinha mais nada para fazer. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Versículo 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disse: Mestre, não te importa que pereçamos? Chamaram a Jesus. Chame a Jesus. Está passando por dificuldade, por luta, muita tempestade, chame ao Senhor, clame por Ele. Na segunda tempestade, quando Pedro começou a afundar, olha o que ele fez, volte para Mateus. Pedro não era bobo nada. Mateus capítulo 14, volte lá. Mateus capítulo 14. Versículo 30. Mateus 14, versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, fez o quê? Ele fez o quê? A minha versão diz que ele gritou, clamou. Você cantou aí. Então clame, então grite, então chame por Ele. Mas é legal quando a gente está cantando. A gente vai sair por aquela porta daqui a pouco. Aí alguns dizem assim, aí eu vou acordar do sonho. Você não está sonhando não, você está numa realidade. Se você clamou, você gritou, faz chover, Senhor. Na tempestade da sua vida, grite por Ele mesmo, não tenha medo não. Porque você construiu um patamar, porque você está numa posição, tempestade é para todos. Não deixe seu orgulho impedir de você gritar, clamar pelo Senhor não, independente da posição que você esteja. O problema é que nas tempestades, o crente tem chamado a pessoa errada. Quer vencer tempestades, meu amado e minha amada do Senhor? Clame por Jesus. Não só clame por Ele,
como também não saia do barco. Não queira pular fora, não. Se no barco a coisa está pegando na sua vida, imagine fora desse barco. Imagine, pense comigo, se os discípulos eles tivessem pulado no meio da tormenta. O que teria acontecido com eles? Todo mundo. Todos eles teriam se afogado. Na tempestade, por pior que seja, a melhor atitude é ficar no barco. Mas tem crente aí que diz logo, tô fora. Não é para mim não. Eu não quero parecer aqui também um falso moralista. Quantas vezes nas minhas tempestades eu disse para Deus, olha Senhor, eu vou pular fora desse barco. Eu já disse. E Deus dizia assim, ó, tá lá, pule. Pode pular. E eu pensando que o Senhor ia mudar a tormenta, ia acabar com a tempestade, e eu lá na minha birra, Senhor, eu vou pular. Não estou aguentando, vou cair fora. E Deus está lá, filho. Vai lá, tá achando ruim dentro? Vai lá ver o que é bom fora. Não somente eu, acredito que muitos já pensaram assim. Mas é ruim lá fora, amados. É muito pior. Se mantenha no barco. Mesmo que a tempestade seja terrível, a melhor atitude é se manter no barco. Lá em Atos capítulo 27, eles tiveram esse desejo. Soldados, aquelas pessoas que estavam com Paulo, eles queriam cair fora no meio da tempestade, mas olha só. Atos capítulo 27, versículos 30 e 31. Atos capítulo 27, versículos 30 e 31. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar a âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Está achando melhor pular fora? Ninguém vai se salvar. Fica todo mundo no barco. Ah, mas pastor, Pedro saiu do barco. Pedro andou sobre as águas. Jesus mandou. Estava todo mundo com medo. É um fantasma. Pedro todo esbaforido. Senhor, manda que eu vá aí. Está todo mundo aqui com medo. Vem, Pedro. Jesus mandou. Pedro saiu do barco. Mas mesmo Jesus mandando, Pedro não confiou. A Bíblia fala que ele olhou para o vento, viu que era muito forte. Aconteceu o quê? Começou a afundar. Então você que pensa em pular do barco, achando que é Jesus mandando, cuidado, viu, queridão? Cuidado, queridona. Fica no barco, não sai do barco não. É melhor permanecer nesse barco. Viu? Melhor ficar no barco. E para que você seja mais do que vencedor e vencedora, você mulher guerreira, obedeça a Jesus. O crente deve viver em obediência a Cristo. Nessas duas tempestades, os discípulos entraram no barco porque Jesus mandou. As duas. Entra no barco, passamos daqui para diante. Eles obedeceram. E enfrentaram o quê? Tempestades. Mas Jesus mandou entrar no barco. Se estamos obedecendo a Cristo, se estamos na vontade de Deus, a tempestade que você, que eu, viemos encontrar no caminho, com certeza não vai nos destruir. Não vai porque foi Jesus que mandou ficar no barco. Se Ele mandou, não saia. Clame por Ele. Fique no barco. Obedeça a Jesus. Porque as tempestades são para todos. Ninguém está livre delas. Ninguém. Mas se você quer ser mais do que vencedor, e mais do que vencedora, fica no barco. Soberano, amado Pai, obrigado pelas lutas.
Obrigado pelas tempestades, Senhor, que o Senhor tem feito com que o teu povo viesse enfrentar. Nós te agradecemos porque nós somos fracos e olhamos muito para os ventos. E por conta disso queremos pular fora, Senhor. Mas nos ajuda, Pai. Nos ajuda a quebrar todo o orgulho. A clamar por Ti, Senhor. Em meio a essa tormenta. A clamar mesmo. A gritar por socorro. Porque o Senhor nos ouve, Senhor. Então quebra todo o orgulho, Pai. Todo orgulho, toda altivez daquele que se acha forte o suficiente para não pedir ajuda ao Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Nos ensina, Senhor, que é melhor enfrentar a tempestade dentro do barco do que fora dele, Senhor. E quantas vezes estamos tão envolvidos com os ventos e com as chuvas que nos esquecemos disso e queremos logo pular. Nos mantém, Senhor, nesse barco. Se o Senhor, como homem, conseguiu e pôde dormir, descansar em meio àquela tempestade, ó Senhor, que ensinamento para nós. Nos mostra que também é possível tirar uma soneca em meio às tempestades, Senhor. O nosso problema, Pai, é que nós queremos vitórias e mais vitórias e vitórias e nos esquecemos de obedecer. Então nos ensina que os teus mandamentos não são penosos, difíceis, estreitos, apertados, mas não são penosos. E que vale a pena, Senhor. Vale a pena seguir ao Senhor e se manter nesse barco. Obrigado porque o Senhor tem abençoado a tua igreja. Tem abençoado essas guerreiras, essas mulheres compradas com teu sangue, Senhor. Tem feito esse trabalho maravilhoso, apresentando a tua glória. Continua a nos abençoar, Pai, porque os dias são maus. E muito obrigado porque o Senhor tem concedido o teu perdão dia após dia a todos nós. Obrigado por essa noite, obrigado por nos fortalecer com a tua palavra. O teu povo precisa de esperança, Senhor. Não deixe que o teu povo perca a esperança, Pai, de continuar nessa caminhada. Mesmo sabendo que nessa caminhada nós vamos padecer, nós vamos sofrer, nós vamos errar. Mas não deixe o teu povo sair dessa caminhada, Senhor. Como muitos têm dito que não querem mais ser cristãos, que não querem mais ir para a igreja, que não querem mais ler a tua palavra, não querem nem mais falar contigo, Senhor. Tem misericórdia, Pai, que não sabem o que estão falando. Graças te damos porque a tua paciência nos constrange e o teu amor nos impulsiona, Pai. Fortalece-nos, Senhor. Obrigado pela comunhão que o Senhor nos tem dado. Obrigado por essa garantia de estarmos nessa arca seguros. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.